dia, turma, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de literatura de hoje. Hoje a gente vai dar continuidade àquele conteúdo que a gente já vem discutindo, tá? A gente estava vendo aí uma parte das artes, né, com o humanismo, saindo daquele pensamento lá da Idade Média, né, do trovadorismo. Lembrando que a gente está vivendo aqui um movimento clássico, né, do renascimento, tanto para as artes, como o período do humanismo, como a gente já tinha discutido, quanto para o período clássico português, né, que a gente vai ver que vai surgir muitas coisas interessantes com o pensamento mais voltado para o teocentrismo, né, e a gente vai entender o que seria aí esse momento clássico em Portugal, tá? Então, a gente pode inferir aí que o classicismo português majoritariamente é uma constituição artística, tá? Que ocorreu aí durante o Renascimento, entre os séculos XV, sobretudo no século XVI, tá? Seu principal objetivo aí vai ser criar uma nova concepção de mundo e do homem através da arte, sempre lembrando disso, e a gente vai sempre estar também baseando-se nas principais características desse movimento, que é muito importante, tá? E aí, quais são essas características do classicismo? Então, a gente vai ter aí uma sequência, tá? Vocês acompanham aí no vídeo, que a gente vai ter aí, ó, a imitação dos autores clássicos gregos e romanos da antiguidade, tá? Eles vão trabalhar nesse processo de imitação. O uso da mitologia dos deuses e o uso de musas como inspiração, racionalismo, predomínio da razão sobre todos os sentimentos, o antropocentrismo, tá? Com o homem como centro do universo, a perfeição formal, rigor em busca da pureza formal, busca do equilíbrio entre razão e sentimento, influência do pensamento humanista, lá daquele pensamento humanista que a gente já tinha discutido, tá? Então, observem aí que o antropocentrismo, né, o homem como centro do universo, a busca pela racionalidade, o uso aí da questão das mitologias, de autores clássicos gregos e romanos que a gente não tinha lá na Idade Média por conta lá do teocentrismo, né? Então vejam que esse pensamento do classicismo, essas características, elas já mudam totalmente, né? E a gente vai observar aí os surgimentos literários durante esse período classicista, tá? A gente vai ter aí que durante esse período classicista, principalmente da literatura e da língua portuguesa, dois gêneros marcantes vão surgir nessa época, tá? E despontar no gosto popular, que são eles o gênero satírico e o gênero épico, tá? Então, eles vão estar sendo muito utilizados nessa época. E aí, só relembrando a questão do gênero épico, que são gêneros de construção de uma narrativa nacional, seguindo o modelo grego-romano. Através desse gênero, grandes feitos e conquistas eram contadas, além de destacar o homem como o herói das histórias, tá? E a gente vai ter a sátira também, que nesse gênero há uma ridicularização dos ideais e dos costumes medievais, que vai estar atacando aí diretamente o clero e a nobreza, tá? E a gente vem para os grandes escritores da época em toda a Europa. Alguns aqui a gente já trabalhou, já discutiu individualmente cada um deles, mas a gente vai só relembrar, porque eles vão ter uma forte influência e relevância para esse período clássico, tá? A gente vai ter Dante Alighieri, que a gente já tinha discutido, lembram? A principal obra dele, como vocês já sabem, a Divina Comédia. O resumo bem minucioso aí dessa obra, né, que é guiado pelo poeta romano Vigílio, e em busca da sua amada Beatriz, né, Dante viaja entre o inferno, o purgatório e o paraíso,
E geralmente essa obra ela é dividida aí em 3 livros, tá? O primeiro que vai fazer referência ao inferno e é o mais lembrado durante toda a obra, tá? Para Dante, aí a gente vai ter o inferno dividido em 9 círculos, que se constrói dentro da terra, até mesmo o clero, que é o Papa, né, pode ser visto pagando pelos seus pecados durante essa obra de Dante, tá? A gente vem aí para outro grande nome, como Francesco Petrarca, tá? Que é a principal obra dele vai ser o Cancioneiro, tá? O resumo aí vai ser o poeta de língua vulgar, né? Que é a variação do latim semelhante ao italiano moderno. Quando eu falo de vulgar aí, eu estou me referindo à língua popular, tá? Petrarca ele é lembrado por descrições realistas sobre o amor e a sociedade italiana da época, criticando o trovadorismo medieval e a nação de amor cortês, tá? A gente vem também para Giovanni Boccaccio, a principal obra dele aí vai ser o Decamerão. O resumo, o que é que se trata nessa obra, vai ser uma coleção de 100 novelas com aspectos realistas, a temática, tá? E se dá através dos efeitos da peste negra na Europa. Observador de costumes, ele se atenta para as reações diante do flagelo aí, ou do hedonismo desenfreado ou asceticismo fanático, ok? Temos também grande destaque como Nicolau Maquiavel, tá? Que ele vai ter a sua principal obra com o Príncipe. E o resumo dessa obra aí, né, que é uma obra filosófica que se apresenta como um manual da arte política moderna, destinada aí ao príncipe Lourenço de Médici. Ele tinha como objetivo esclarecer a postura política necessária ao governante para unificar e fortalecer o Estado italiano. O objetivo do livro, contudo, não se tornou aí realidade, tá? Mas a obra de Maquiavel inspirou a formação das monarquias absolutistas europeias. A gente também tem Thomas More, tá? Que é a principal obra dele aí vai ser a Utopia. O resumo dessa obra vai ser de caráter político e filosófico. Ele analisa a pobreza e a miséria da Inglaterra do século XVI. Moro constrói aí a ideia aí da utopia, tá? Que do grego quer dizer lugar nenhum, que seria uma ilha flutuante vagando pelos mares. Nela não haveria divisões sociais e o poder político era descentralizado, certo? A gente vai ter também William Shakespeare, com a sua principal obra, que vai ser Hamilton, né? E o resumo aí sobre o autor, que as obras de Shakespeare eram dramatúrgicas, tá? Em sua imensa maioria, crítico das ambições políticas e questionar costumes sociais ingleses, ele utilizava de histórias reais e mitos como alegoria para suas reflexões e costumes, tá? A gente tem também Erasmo de Roterdã, que a principal obra dele vai ser o Elogio à Loucura. O resumo dessa obra de Erasmo foi escrito em 1509 e foi uma homenagem ao amigo Thomas More, que livro de caráter filosófico também alterna entre o satírico e o sombrio acerca da religiosidade católica. Então eles criticam, né, essa questão católica. A gente também vai ter Camões, a gente também já tinha discutido um pouquinho sobre a vida e obra de Camões, mas só relembrando para vocês, a gente vai ter aí os Lusíadas, tá? O resumo dessa obra aí de Luís de Camões é um dos maiores épicos da literatura europeia. Nela está dividida em 10 contos, o alto da viagem de Vasco da Gama, contornando o Cabo de Boa Esperança e chegando até Goa, na Índia. E os elementos mitológicos, né, que a gente vai ter aí a questão dos bíblicos e um lusofonismo constante, são algumas das características dessa obra dele, além da exaltação do povo português, tá? Também vamos ter aí Michel de Montaigne, ele vai trazer as suas principais obras aí, ensaios, né, que é de um caráter cético e crítico ao moralismo. A obra de Michel Montaigne é caracterizada por uma série de escritos sobre a ética e a moral, conforme exemplos comuns da época.
como canibalismo de índios brasileiros. Nos seus ensaios, o autor procurou aí fazer relatos de viagem de uma forma de confessar as posições dogmáticas e moralistas, tá? E a gente vem aí para um grande nome de destaque, que a gente vai se deter mais nele, que vai ser Gil Vicente, tá? Sua principal obra aí vai ser A Barca do Inferno, ou Alto da Moralidade, certo? Então, resumo aí da obra da Barca do Inferno. O Alto da Moralidade é uma complexa alegoria dramática de Gil Vicente, que representa pela primeira vez em 1517, é a primeira parte da chamada Trilogia das Barcas, sendo que a segunda e a terceira são, respectivamente, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória, tá? Os especialistas aí, eles classificam, né, como moralidade, mesmo que muitas vezes se aproxime da farsa. Ela proporciona uma mostra do que era a sociedade lisboeta das décadas iniciais do século XVI, tá? Embora dos assuntos que cobre sejam pertinentes até hoje, à atualidade, dizem que a barca do inferno, porque quase todos os candidatos à sua barca em cena, tá? A do inferno, com o seu diabo, e da glória com o anjo, seguem na segunda. De fato, né, com tudo aí, ela é muito mais que o alto do julgamento das almas, tá? Então, cria-se aí um julgamento dessas almas, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem fez boas ações e quem não fez, tá? E a gente vai entender aí o legado de Gil Vicente para a literatura portuguesa, né, já que ele tem grande renome. Então, Gil Vicente, 1465 a 1536, foi um dramaturgo e poeta português, tá? O representante da maior literatura clássica de Portugal, antes de Camões, criador aí de vários autos, e é considerado fundador do Teatro de Portugal, tá? Do teatro português. Gil Vicente nasceu aí em Guimarães, Portugal, no ano de 1465. Por falta de documentos, muitos dos fatos da sua vida são cercados de dúvidas. A gente não tem uma certeza de que realmente aconteceu com ele, como o próprio local e ano do seu nascimento, tá? Todavia, sabe-se aí que a sua atividade de dramaturgo foi desenvolvida em torno da corte portuguesa, abrangendo aí os reinados de Dom Manuel I e de Dom João III, tá? A primeira obra de Gil Vicente, aí vai ser o nome de Gil Vicente, apareceu pela primeira vez em 1502, tá? Quando ensinou a peça Alto da Visitação, ou Monólogo do Vaqueiro, em homenagem ao nascimento do príncipe Dom João Futuro, tá? Dom João III, filho de Dom Emanuel I e de Maria de Castelo. No monólogo, tá? Que estava escrito aí em castelhano, um simples homem do campo expressa sua alegria pelo nascimento do herdeiro, desejando-lhe felicidades. Né? Então, a interpretação entusiasmou a corte naquela época, assim sua carreira se estendeu aí por mais de 30 anos. Então, as características da obra de Gil Vicente, que é muito importante para que a gente possa entender um pouquinho sobre a escrita dele, tá? E é importante que vocês também compreendam isso. Embora ele tenha aí vivido em pleno renascimento, Gil Vicente não se deixou impregnar pelas concepções humanísticas, tá? Ele retratou através de suas peças os valores populares e cristãos da vida medieval. Então, embora ele tenha aí nascido nesse período humanístico, nesse período de renascimento, ele baseava muito das suas peças de cunho muito religioso, que volta para aquela concepção que a gente tinha lá de um pensamento muito mais teocêntrico, né? Então, ele traz essa questão da religião e de algumas questões sociais, certo? Populares. Então, seu teatro se caracteriza por ser primitivo, tá? Primitivo, primeiro, e popular, embora tenha surgido no ambiente da corte, para servir de entretenimento nos serões oferecidos ao rei. Gil Vicente escreveu mais de 40 peças, algumas em espanhol e outras em português, tá? Onde ele criticou a forma impiedosa da sociedade
de seu tempo. O valor do teatro vicentino reside na sátira, tá? E muitas vezes agressiva. Ela vai contrabalançada aí pelo pensamento cristão. Sua obra é rica pela universalidade dos temas, pelo lirismo poético que soube colocar na arte em plena atmosfera renascentista, tá? De sua observação satírica, não deixou ninguém de fora. A gente vai ter aí o Papa, ele vai trabalhar e vai ser bem satírico, bem crítico ao próprio Papa, tá? Que fazia parte do clero, o rei, que fazia parte da corte, né? Papa, clero, rei, corte, as feiticeiras, as alcoviteiras, os judeus, as moças casadoras e os agiotas da época. Então, sua galeria de tipos é rica em vários tipos que foram aí ridicularizados, tá? A gente tem aí a imperícia dos médicos, que é a face dos físicos, a prática das feiticeiras, que é o alto das fadas, a fanfarrice da nobreza, que é a cafaça dos almocreves, o comportamento do clero, que é o clerigo da beira. Então, vocês observem que ele vai estar trabalhando de forma bem crítica, tá? Toda essa conjuntura aí de temas, né? De personagens bem interessantes socialmente. Então, a gente tem algumas fases da obra de Gil Vicente, tá? Que, de acordo com o assunto abordado em suas composições, a obra de Gil Vicente foi classificada em 3 fases, tá? A gente tem aí a primeira fase, que vai de 1502 a 1508, com influência espanhola, sobretudo de João del Encina. O autor apresenta peças que possuem um conteúdo religioso, onde a mímica representa papel importante nesse teatro. Aí a gente vai ter o alto da visitação do monólogo do vaqueiro, o alto pastoral castelhano, o alto de São Martinho, o alto dos Reis Magos, tá? Para essa primeira fase. Na segunda fase, que vai de 1508 a 1516, a gente tem a sátira social, que apresenta ampla visão da sociedade da época. A arte possui uma linguagem ferina e adquire caráter mais pessoal. A gente tem aí Quem tem farelos, Alto da Índia, O Velho da Horta, analisaremos com mais detalhes mais na frente, tá? E a Exortação da Guerra. E na terceira fase, a gente vai ter aí um período que vai de 1516 a 1536, que atinge a maturidade intelectual e aparece do lado da crítica de costume, tá? Atitudes moralizantes que de caráter medieval. São dessa época as melhores obras teatrais da literatura portuguesa e entre elas estão A Farsa de Inês Pereira, O Alto da Beira, O Clérigo da Beira, O Alto da Lusitana, A Comédia do Viúvo, a Trilogia das Barcas, O Alto da Barca do Inferno, O Alto da Barca do Purgatório e O Alto da Barca da Glória, A Floresta dos Enganos, de 1536, sua última peça, tá? E a gente vem para a questão do trovadorismo. Olha só, que então Gil Vicente ele volta para aquela questão lá do trovadorismo, para aqueles pensamentos, como eu falei para vocês, mais teocêntricos, né? Então Gil Vicente ele escreveu aí também poemas de estilo das cantigas trovadorescas medievais, lembram? Que foram incorporadas em muitos de seus autos. Então, muitos dos autos ele utilizava essas cantigas trovadorescas, tá? Com densidade tanto profética quanto dramática, como no Alto da Barca do Inferno, quando 4 cavaleiros vêm cantando. Aí eu vou recitar para vocês e vocês acompanham aí no vídeo, tá? Olha só. A barca mortais, a barca bem guarnecida, a barca da vida. Vigiai-vos, pecadores, que depois da sepultura, neste rio está a aventura, de prazeres ou de dores. A barca, senhores. Barca muito enobrecida, a barca da vida. Então, Gil Vicente, a gente tem aí essa conjuntura, né, nesse alto aí dele, que traz características das cantigas trovadorescas e até da questão social, que era bem trabalhada naquela época.
Então, Gil Vicente aí ele vai falecer em Évora, Portugal, no ano de 536, tá? Vocês vão observar aí a foto de Gil Vicente, tá? Esse senhor aí. E depois vocês vão ter aí dentro do material de apoio de vocês uma leitura complementar, que é muito importante que vocês leiam, para que vocês possam responder o exercício de fixação, tá? E possam compreender melhor esse conteúdo. Então, vocês têm uma leitura complementar. A face de Inês Pereira, tá? Que é o resumo da obra de Gil Vicente. Aí vocês vão ter aí uma lista de personagens que compõem essa obra. Como vocês também vão se deparar aí com alguns fatos abaixo, né? De algumas peças que foram feitas baseadas na obra da face de Inês Pereira aqui no Brasil, em 1996, tá? Vocês também vão ter outra leitura complementar aí do Velho da Horta, tá? O resumo da obra de Gil Vicente, como a estrutura da obra, a temática, os personagens, tá? E o enredo em si. E vão ter também outra análise aí da obra da Barca do Inferno, tá? Com os personagens, o enredo. É importante demais que vocês leiam esse material, tá? Observem o que está sendo feito aqui, porque vocês vão precisar dessa leitura e dessa análise do material para que vocês possam solucionar o exercício, tá, gente? Que só tem 2 questões apenas. Na primeira questão, vocês, após essas leituras complementares que tá no material de apoio, tá, do poeta Gil Vicente, vocês vão produzir aí alguns pequenos resumos, tá? Sobre a face de Inês Pereira, o que foi, como era caracterizada, e o Velho da Horta também, ok? Após isso, a segunda questão pede para que vocês, com base nessas temáticas, tá? Vicentinas, de Gil Vicente, do Alto da Barca do Inferno, quando vocês lerem, verem a estrutura, verem do que se trata, vocês irão produzir um conto com no mínimo 25 linhas. Aí esse conto vai seguir a mesma característica temática lá, tá? Só que aí vocês vão utilizar a criatividade de vocês, tá? Então, esses exercícios de fixação para que vocês possam fixar o conteúdo, tá? Ademais, eu vou estar deixando lá no Class e no grupo algumas outras atividades que correspondem ao livro didático de vocês. Aí, essas atividades do livro didático, lembrando sempre que vocês têm 8 dias para me entregar, tá bom? E esses exercícios de fixação, vocês sempre vão estar entregando durante o período de aulas, no máximo até o finzinho da tarde, enviando para o meu e-mail, tá bom? E as do módulo, vocês têm 8 dias para enviar, ok? Então, qualquer dúvida, já sabem, eu estou disponível, é só entrar em contato que eu estarei aqui para ajudar todos vocês, tá bom? Então, encerramos por aqui nossa aula hoje. Desejo um bom fim de semana, se cuidem e até a próxima semana. Tchau, tchau!